queridos, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e que seja uma bênção esse ano maravilhoso que já está sendo, né? Bom, vamos fazer o livro de Provérbios, capítulo 2, que é esse livro tão maravilhoso que se a gente soubesse a riqueza que é esse livro de Provérbios, a gente estudaria ele mais. Aliás, de tudo que se tem que ler todos os dias, o livro de Provérbios é um deles. Muitos e muitos ensinamentos que a gente vai ter nesse livro de Provérbios, tá? Vamos lá. Bom, meu filho, se receberes as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines o teu ouvido à sabedoria e apliques o teu conhecimento ao entendimento. Ou seja, conhecimento é diferente de entendimento. Discernimento e sabedoria são todas coisas uma diferente das outras, né? Então ele fala que a gente tem que esconder os mandamentos de Deus, porque esses mandamentos servem para nos proteger, para nos livrar, para nos tirar de situações difíceis. Então olha o que ele fala: para que inclines o teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento. Ou seja, o entendimento e a sabedoria não virão de qualquer maneira. Tem que se ter um esforço para você ter esse entendimento. Aí fala assim, ó: e se clamares por conhecimento e elevares a tua voz por entendimento. Eu me lembro quando meu pai começou a ler os livros, principalmente a Bíblia. Ele já leu a Bíblia 2 vezes, está começando a terceira. Ele falava: para que eu vou ler se eu não entendo nada? Mas em obediência a palavra de Deus, que diz que nós temos que buscar o conhecimento, ele começou a ler. E hoje ele já entende tudo que está escrito ali. Ele já tem um entendimento, porque o entendimento dele foi aberto pela sede e pelo desejo de ter esse entendimento. É o que está escrito aqui em Provérbios. E fala assim, ó: se buscares como a prata e a procurares como os tesouros escondidos, se a procurares como você procura tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, tem que ter um esforço para ter entendimento das coisas de Deus. A Bíblia fala que Deus escreveu através de enigmas, justamente porque ele não queria que todas as pessoas tivessem esse conhecimento, né? Somente aqueles que se esforçam e buscam esse conhecimento vão ter esse conhecimento revelado por Deus, né? Ele fala assim ainda no versículo 6: porque o Senhor da sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a perfeita sabedoria para os justos. Ele é um broquel para aqueles que caminham corretamente. Então, o justo não é o evangélico, não é o católico, não é o de outra religião. O justo é aquela pessoa que na vida dele tem na sua base a justiça. Existe uma definição que eu gosto muito que fala sobre pecado, que pecado é a injustiça. Tudo aquilo que é pecado é injusto. Então, quando ele fala aqui que ele reserva um conhecimento a mais, uma sabedoria a mais para o justo, ele também fala que ele é um broquel, ou seja, ele é um escudo para aquelas pessoas que caminham corretamente. Olha que interessante isso. Ele guarda as veredas do juízo e preserva o caminho dos seus santos, ou seja, ele põe uma guarda para aqueles que são dele. Quem são aqueles que são dele? São aqueles que caminham na justiça, né? São os justos. E ele fala no versículo 9: então entenderás a justiça, o juízo, a equidade. Sim, toda boa vereda. Você vai ter mais, quanto mais você buscar o entendimento, mais você vai ter entendimento. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, a discrição te preservará
e o entendimento te guardará. Eu não tinha ideia, eu fiquei muito mexida com, né, uma palavra que eu recebi sobre o Salmo 112. Tá lá no Salmo 112 dizendo assim, que a pessoa, eu até vou buscar para vocês essa referência aqui, para não falar errado, né? Ele fala assim, ó, um homem bom mostra favor e empresta, ele guiará os seus negócios com discrição. Vocês sabiam que a maior parte das pessoas mais ricas, mais bem-sucedidas do mundo, elas não gostam de ostentação? Existe um jeito que eles falarem sobre um tipo de moda agora, que é uma moda onde as pessoas elas se vestem de forma sutil, ou seja, as joias são sutis, né? São coisas mais simples. Eu tenho um nome correto para esse estilo. Mas por quê? Porque ele não gosta de de ostentar. Tanto que eu vi uma reportagem ontem dizendo que os grandes ricos estão mudando dos condomínios porque eles não querem ser confundidos com pessoas que eram pobres, se tornaram ricas, mas que a pobreza não saiu da pessoa. A pessoa quer ostentar, ela quer mostrar para todo mundo, ela quer fazer uma baderna, ela não se contenta em viver a riqueza dela, no bem-estar para ela e para a família dela. Ela tem que mostrar para todo mundo. Então, não é bom, porque quando você é discreto, olha o que ele está dizendo, que a discrição te preservará. Quando você é discreto, você não incita a inveja das pessoas, você não incita os ladrões, as pessoas que vão te roubar, porque você age com discrição. Então, a pessoa sempre pensa que você tem menos do que você deveria. Então, a discrição é uma coisa que te protege, te preserva. E ele fala no versículo 12 assim, ó, para te livrar do caminho do homem mau, do homem que fala coisas perversas. Essa discrição te livra desse homem mau. Que deixam as veredas da retidão para andarem nos caminhos das trevas, que se regozijam de fazer o mal e se deleitam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e os seus perversos são os seus caminhos. Para te livrar da mulher estrangeira e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com palavras, que abandona o guia da sua mansidade e se esquece do pacto do seu Deus. Aqui ele está falando que quando você não é discreto, você chama a atenção de mulheres. E essas mulheres fazem você quebrar a sua aliança com Deus. E aí, levando para a questão do casamento, quando você é casado e você trai a sua esposa, você não está quebrando só o voto com ela. Você está quebrando a sua aliança com Deus. É Deus que se enfurece do adultério, não só a sua mulher, né? E ele fala no versículo 18, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas são para os mortos. Pode perceber, as pessoas que vivem adultério, elas vivem um tempo e depois, se elas permanecerem naquilo ali, elas acabam perdendo tudo que tem, né? Perde a família fica destruída, e aí depois muitas pessoas, quando começam a perder tudo que tem, começam a ir, né, procurar em outros meios espirituais para poder manter, né, os seus bens, o seu dinheiro, mas na maior parte das vezes essas pessoas caminham para a morte, né? Caminham para ter uma vida muito ruim por conta de ter quebrado esse pacto com Deus, tá? Nenhum dos que vão até ela retorna novamente, nem retomam as veredas da vida. Para que tu possas andar pelo caminho dos homens bons e guardar a vereda dos justos, porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela. Então, os retos, eles não só conquistam, mas a conquista deles permanece. É diferente de uma pessoa que conquista, perde tudo, né? E o último versículo do capítulo 3 fala assim, ó, mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão eliminados dela. Toda vez que a gente está falando de Bíblia, ou está falando da palavra, ou está falando de alguma coisa, por mais que as pessoas gostam, muita gente não gosta de ouvir a verdade, a essência daquela palavra, porque na maioria das vezes,
Quando se está lendo a Bíblia, de verdade, estudando aquilo ali, é um momento de exortação. É um momento que nos chama a mudar, nos chama a se movimentar. E isso não é agradável, né? Toda mudança, toda vez que a gente muda com relação às coisas de Deus, essa mudança não é confortável, né? A gente sai da zona de conforto. Para a gente agradar a Deus, a gente sai da zona de conforto. E é importante a gente buscar esse entendimento e esse conhecimento, porque isso vai nos tirar da zona de conforto. Mas em contrapartida, tem muitos benefícios daquilo que Deus nos ensinou. A busca pelo conhecimento, e eu acredito que nessa fase que Salomão escreveu os provérbios, eu estou falando da minha opinião pessoal, tá? Não sei se todo mundo pensa assim, mas eu acho que nessa fase aqui, ele estava assim no auge da intimidade dele com Deus, né? E é justamente aqui, ó, fala sobre quando esse cara não é discreto no que ele faz, ele chama a atenção de mulheres estrangeiras. E aí começa a vir muitas ofertas, começa a vir muitas alianças, muitas coisas foram feitas nesse período de ascensão, que se o cara não renunciar, ele acaba colocando em jogo tudo aquilo que ele construiu, que foi exatamente o caso do Salomão. Ele começou a ficar tão famoso, tão rico, tão famoso, tão rico, que ele começou a fazer alianças com outras mulheres e ele começou a se apaixonar por algumas delas, né? E ele começou a ter permissões, começou a permitir algumas coisas. E tem até um versículo que fala, que a mãe de Salomão escreve para ele, dizendo assim: não dê às mulheres o seu coração. A palavra de Deus fala, daquilo que você deve guardar, guarda o teu coração. Então não é só as mulheres, mas qualquer coisa que tiver em primeiro lugar na sua vida, o seu coração vai estar ali. E a palavra de Deus também fala que onde está o teu tesouro, o teu coração, ali estará onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Né? Que aquilo que você mais ama, aquilo que você mais idolatra, ali está teu coração. Então por isso você deve guardar o teu coração. Você não. Eu também, né? Devo guardar o meu coração. Então, espero que vocês tenham gostado aí desse... Pode, eu vou levar você para tomar banho agora. Beijo para vocês, tá bom? Deus abençoe.